Gente, boa tarde pra você. Chega mais Globo Esporte no ar nessa segunda-feira, ao vivo com o nosso pós-clássico Cruzeiro e Atlético fervendo. Ainda tem um pacotão de gols de Campeonato Brasileiro pra te mostrar. Pena que faltou por aqui, né? Ontem Mineirão abarrotado pra ver a nossa grande rivalidade em campo. Teve muita vontade. O jogo foi pecado, mas faltou bola na rede. A gente praticou futebol, amassou eles aqui no primeiro tempo, no segundo tempo. Às vezes tem jogadores que vestem umas camisas e acaba virando um personagem. Cruzeiro maior de Minas. Pá, e fiquei um pedacinho até admirado num derby, num clássico desta natureza. O nosso adversário não propor jogo. E mais uma vez eles não vão me zoar. Foi ataque contra a defesa, os caras só se defenderam o jogo todo. Vieram pelo empate, eu acho. Uma tentativa solo do Caio Jorge, com essa cabeçada do Djalma. Com o chute de fora da área do Matheus Pereira. Com outra chegada do Djalma. Mas ficou aquele sentimento de que faltou algum trem. Bem, talvez canalizar o nosso bom futebol em gol, né? Faltou talvez conseguir acertar esses últimos 10 metros. A melhor chance do Cruzeiro veio na arrancada do Lucas Silva, num chute que desviou na defesa atleticana e fez o Everson torcer pro travessão. Conseguimos criar muitas situações, 15 escanteios, bola na trave. Em um desses escanteios, reclamação por parte do Cruzeiro de um possível pênalti do Lianco em cima do Fabrício Bruno e do Alan Franco em cima do Christian. Eu tenho a foto não é nem empurrão, é o abração que ele me deu. A leitura dele, já cansei de reclamar, não estou aqui mais para falar sobre isso, já passei da fase de ficar fazendo isso. Um jogador esperto, inteligente, tenta cavar ou procurar algo daquele tipo ali, mas eu acho que foi lance normal. Acho que foi um clássico num sentido só, o adversário muito em contra-ataque. E foram nestes contra-ataques que as poucas chances atleticanas aconteceram. O chute do Rony acabou parando nas mãos do Cássio. Só na minha vez, né? A bola não entra e o Cássio foi bem na defesa ali. Achei que até ele ia rebater, o Hulk estava ali do lado também. E quando o Lianco arrancou já nos últimos minutos da partida em direção à área, o Júnior Santos não conseguiu aproveitar a bola que sobrou para ele. No empate, que deixou os rivais com sentimentos distintos em relação ao placar final. Eu acho que, no geral, o empate para nós ficou bom. Não tivemos o desempenho ideal, mas levamos embora um ponto. Acho que o Cruzeiro hoje jogou para vencer, mas infelizmente o resultado não veio. Henrique Fernandes do Globo Esporte, nessa segunda-feira, você tá bom? Tô bem, beleza? Teve amasso ou não teve amasso? O jogo ficou 0x0. Faltou gol, né? Clássico, a gente quer ver gol. Amasso é um termo meio forte, mas teve um claro domínio do Cruzeiro. Principalmente no primeiro tempo, acho que é inquestionável, até o pessoal do Galo concorda com isso. Olha alguns números da primeira etapa, hein? A posse até ficou um pouquinho mais com o Atlético, mas olha as finalizações. 15-2, olha o número de escanteios. 8-0. O Galo desarmou mais, e isso talvez tenha feito com que o Cruzeiro não tenha tido tantas chances de qualidade, mas teve uma muito boa quando o Cruzeiro do Leonardo Jardim, pode ser o Cruzeiro do Leonardo Jardim, né? A bola na trave, não é? A bola na trave do Lucas Silva. Vamos ver um detalhe desse lance, ó. Lucas Silva lá no início da jogada, o Djalma lança, Caio Jorge rapidinho já para com o peito e ele vem conduzindo em velocidade. Esse contra-ataque rápido do Cruzeiro é uma marca do Leonardo Jardim. Quase 80 metros na arrancada dele, 72,8 metros, correu pra caramba o Lucas e olha como ele tinha várias outras opções. O Cruzeiro chega muito rápido com muita gente, ó. 4 caras contra 3 do Atlético. Se ele quisesse fazer passe, ele podia fazer passe, ele optou pelo chute, desviou, pegou no travessão, a melhor chance do jogo. Só que o Cruzeiro não teve muita chance assim, porque o Galo não deu tanto espaço durante a partida, né? Agora, Henrique, Gabigol entrou muito tarde no jogo, ele jogou só 12 minutos em campo, e ó, a gente contabilizou. Muito pouco tempo para um cara que vem jogando bem. Eu acho que poderia ter entrado no lugar do Christian um pouco antes no jogo. Tá, o Jardim falou sobre a situação do Gabigol, vamos ouvir? Eu tenho que também decidir, não é tirar uns, meter outros. Hoje até podia ter trocado mais cedo ele por um dos avançados, mas eles também estavam bem. Ele tem sido um profissional excelente, tem sido um jogador de grupo e simplesmente às vezes eu tenho que tomar decisões e só pode jogar 11.
Jardim falou, agora vamos falar do Atlético. É isso, ele sentia que tinha que mudar antes do Cruzeiro, porque o Galo melhorou no segundo tempo. Começou a marcar melhor, o Patrick entrou bem o volante e teve uma chance clara pra ganhar o jogo, o Galo, né? Ah, vamos ver. E aí, numa iniciativa individual de jogador, você sabe que o jogador, às vezes, quando tem uma iniciativa individual, mesmo cansado, como foi do Lianco, nessa jogada, pode resolver um jogo. Lianco recebeu, recuperou uma bola na defesa e avançou explorando bem esse espaço que o Cruzeiro na recomposição acabou deixando nesse momento do jogo. O Cruzeiro já queria buscar o resultado de toda forma. Mérito do Bolassi, que chega pra travar, o Bolassi que entrou no segundo tempo do jogo, e ela sobra pro Júnior Santos. E aí um detalhe, muita gente pegou no pé do Júnior Santos, gol perdido, sim, foi uma chance clara perdida, mas olha como o Cássio chega rápido pra abafar o chute, tira a opção do Júnior e ele acaba chutando por cima do gol. Valeu, Henrique, muito obrigado. Deixa eu ver um negócio aqui, se tá rasgado, Que isso, não cara? tá inteirinho. É porque, ó, tirem as crianças da sala, teve jogador com um bumbum de fora. Essa foi uma das pérolas do Brasileirão nesse fim de semana. Tá bom, gente, eu sei que ontem o foco aqui era só um. Raposa contra Galo, no clássico que divide Minas Gerais. Cruzeiro é o líder isolado, classificado para o mata-mata com 4 rodadas de antecedência. As cabulosas venceram a Ferroviária. Gabi Soares fez o primeiro gol para a equipe do Cruzeiro. 1-0 o jogo foi em Nova Lima, no Castor Cifuentes. A Nath Vendito, ainda já na segunda etapa, empatou para a equipe do interior de São Paulo. 1-1. Só que o Cruzeiro deslanchou depois dessa cobrança de falta, gol da Letícia Ferreira, 2-1. E para fechar a conta, a Rafa Soares, depois do cruzamento, fez contra. Final Cabulosas 3, Ferroviária 1. A verdade é que se você rodar qualquer programa de esporte no Brasil, todo mundo vai valorizar o futebol do Cruzeiro e a frustração do cruzeirense de não ter saído com uma vitória de lá. Evidentemente que o lado atleticano vai desvalorizar o que o Cruzeiro fez e o que o Jardim construiu até aqui. O necessário é que se deixe claro também de que o Cuca retrancou, teve medo do Cruzeiro e sabe das dificuldades que vai ter no Campeonato Brasileiro. Falado sobre o Atlético, eu tenho que te falar uma coisa. O Cruzeiro está construindo uma grande história nesse Brasileiro e quem tá lá em cima já olha e fala assim, ó, pois é, tá chegando alguém que vai incomodar a gente. Tamo junto, galera. Ó, e já com imagens aí pra gente começar a análise dessa partida, meninos. Bel, a estratégia do Jardim ontem não encaixou no início do jogo, que é sempre recuperar essa bola rápida e poder ganhar em velocidade, porque o Atlético trabalhou com muitos jogadores atrás da linha da bola para não sofrer esses contra-ataques e essas bolas que são atacadas muito no vazio. Ô Bel, eu tava contando muito com a escalação, eu recebi informação no domingo de manhã que a Arana jogaria, me alegrei muito, porque poderia utilizar o Rubens no meio, mas rapidamente isso tem acontecido muito no Atlético. Agora um time que tem Arana, Lian, Scarpa, Hulk, Rony, entre outros, ele precisa colocar a bola no chão uma vez ou outra e propor alguma coisa. Ele precisa apresentar um mínimo de futebol, porque é um jogo muito arriscado você se resguardar 90 minutos. E se eu posso dar um destaque nessa partida de maneira positiva, é sempre a proposta do Leonardo Jardim, que ele não abre mão dessa proposta e ele acaba fazendo com que o Atlético fique acuado exatamente por isso. Porque ele joga muito ofensivo, ele gosta de sempre estar atacando essa bola, jogadores muito rápidos. O Atlético teve que optar por parar o jogo do Cruzeiro na base da falta, na base até da entrada mais firme, nesse sentido, e o Cruzeiro teve talvez as principais chances do jogo. Acho que o Atlético teve só aquele chute com o Rony, que daqui a pouco aparece aí. Eu acho que o grande lance de perigo do jogo talvez tenha sido essa aí, um gol do Rony, o resto é só bola ricocheteada, bola para fora. O Cruzeiro não conseguiu converter essa posse de bola, essa questão de propor o jogo em finalização. Eu acho que até conseguiu, mas dada a dificuldade também dessa retranca que o Atlético fez, que o Cruzeiro tem inclusive pensar nessa possibilidade, porque o Cruzeiro começa a construir o seu futebol para o resto do Campeonato Brasileiro nesse momento, no início da competição. E vai ter um momento em que o pessoal vai falar assim, nós vamos ter que jogar mais retrancado porque os caras vão vir pra cima. Então foi um jogo também pro Cruzeiro começar a analisar que tem equipes que vão se trancar demais também. Eu achei um jogo fraco tecnicamente pelos jogadores que tem as duas equipes. Achei muita pancada, muita falta, o juiz às vezes deixou correr demais. Toledo, o que me causou indignação é que a jogada do Atlético é chutão, não é ligação direta, chutão do Everson, do Lianco e do Alonso pra frente pra ver o que acontece. Você não passa a bola pelo gramado, você não consegue uma conexão colocando a bola no chão. E o nesse lance aí, nesse lance aí, a torcida do Cruzeiro reclama um pênalti, vou pedir análise da Nadine amanhã, porque eu acho que o Lianco realmente ele dá uma carga no Fabrício Bruno. Daqui a pouco vamos mostrar esse lance com mais detalhes. E Nadine que comentou a partida na transmissão. Junto com o Galvão vai Bueno, estar minha com filha. tudo Tá com na moral. ponta da língua aí. Diferente do que o Fael falou, por exemplo, eu percebi que o time do Atlético não é um tom provocativo, é uma análise. O Atlético
Em poucos momentos ele conseguia, mas mais pelo erro do Cruzeiro. O Cruzeiro não, o Cruzeiro conseguia construir as suas jogadas, conseguia articular e triangular o seu jogo, mas barrou muito dentro dessa estratégia do Atlético, que chega até no final do jogo e dá pra ver ali quem tava no campo, a comemoração dos jogadores de ter saído com o empate do Cruzeiro no Mineirão. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma declaração do Jardim, que tem uma espetadinha ali no elenco atleticano sobre a questão de que esperava um adversário mais forte. Eu acho que não foi uma espetada, mas deixa na hora da declaração. Então a gente vai até analisar se foi ou não foi. Tá. Mas da Comissão Técnica Celeste rolou uma postagem aí, Hugão, que aí você analisa se é ou não uma espetadinha sobre dizer se Minas Gerais tem ou não um rival para o Cruzeiro. Ô Bel, rival sempre teve. O que acontece é que o Atlético, no momento que ele esteve bem, ele falou, não tenho mais rival, mas ainda assim o Cruzeiro sempre teve sua notoriedade, sempre teve a grande notoriedade em tudo aí, né? E faz parte dessa rivalidade, eu gosto demais disso, gente, vocês não têm noção tanto que eu gosto disso, de jogador que provoca, eu gosto dessa rivalidade raiz, esse negócio que incendiou e aqueceu os corações de confrontos dos times. Evidentemente que eu tô falando de futebol, não tô falando aqui de violência, de nada disso. E é aquele debate que a gente senta na mesa do boteco, discute com os amigos, isso é bom demais. É aquele negócio que você pareia, sabe? As castas. Você pode entrar no quarto do seu sogro, dar peteleco na orelha do seu cunhado. Apenas uma equipe jogou hoje. Foi, o Cruzeiro foi quem propôs o jogo, sem dúvida nenhuma, né? E eu acho que a ideia do Cruzeiro de colocar o Jardim realmente apertando, o Jardim colocou o Atlético dentro do seu campo e na proposta de jogo que ele teve realmente, o Atlético só pôde realmente optar ou pelos erros do Cruzeiro ou tentar aquilo que o Fael falou, que é aqueles lançamentos e tal, né, Bebel? Mas nós temos mais rodada, né, Bebel? Cara, é difícil fazer uma análise. Eu tenho a foto não é nem empurrão, é o abração que ele me deu. Leitura dele, já cansei de reclamar, não tô aqui mais para fazer sobre isso, já passei da fase de ficar fazendo isso. Quero jogar futebol e entregar o melhor resultado para esse clube. Hugão, a gente chegou a falar desse lance, você citou um possível pênalti do Lianco no Fabrício Bruno, então vamos começar a analisar com mais tranquilidade aí. O que você achou? Por que você acha que foi pênalti? O que acontece é o seguinte, a bola tá vindo na direção dos dois jogadores e o Fabrício Bruno corre para poder atacar a bola. Nesse momento, há uma carga porque o Fabrício Bruno, ele é interrompido pelo seu trajeto. Olha só, ele vai pro trajeto da bola e ele é interpelado, né? Ele é interrompido pelo Lianco. Você não achou o da frente ali mais pênalti, não? Porque tem um cara agarrando, eu tava vendo o jogo, mas não localizei direitinho. Quem quer, olha, um pouquinho à frente... Pois é, a minha grande dúvida é o seguinte, lá, qual desses dois lances o VAR analisou? E se ele analisou os dois? Mas o do Fabrício Bruno, o que acontece é assim, um ali é atropelado, né? Eu acho o da frente mais pênalti. Mas o do Fabrício Bruno, que me chama a atenção, que o Fabrício Bruno, ele ganha o espaço, olha só, ele ganha a frente, e ele é interpelado, ele é interrompido, né? A sua corrida é interrompida pelo Lianco, que para ele ali, né? Eu acho que a CBF não divulga áudio em caso de lance, assim, de interpretação durante o jogo. Eu acho que se fosse um lance, quando tivesse ido para o VAR e analisado, aí sim a gente teria acesso ao áudio. E o interessante é que nesse jogo voltou aquele agarra dentro da área que tinha parado por causa do VAR. Eles não estão respeitando mais o VAR, não. Dos dois lados, teve muito mais cômico pro Cruzeiro, é claro, né? Mas dos dois lados, um agarra que atrapalha o futebol e que voltou e o juiz não teve moral nem o VAR para conseguir parar com isso. Agora, engraçado, teve um lance entre Corinthians e Cruzeiro, salvo engano, brasileiros, 2023 ou 24, em que o Machado, ele tá indo ali e ele é parado pelo Gil, né? E aí o Daronco dá o argumento de que quando você bate o escanteio, olha o argumento, foi esse argumento mesmo. A bola não está em jogo e por isso ele não dá o pênalti. Só que eu já vi dar tanto pênalti em escanteio numa jogada assim, e o Daronco naquela usa esse argumento. Gente, a regra muda no futebol? Não muda no futebol. Não, eu acho que não pode dar o pênalti com a bola parada, entendeu? Certo, a bola está parada e está aquele movimento. Mas ela já estava em trânsito já. Na hora que a bola rolou... Ela já estava em trânsito já. E aí o Daronco não dá o pênalti quando é aquela jogada em que o Machado é interrompido pelo Gil. Não é isso, Bel? Então de Tititi... Sabe quem é Tititi? Nosso amigo Victor Valentim aqui. Era um grande estilista dos anos 80, depois teve uma releitura em que recortava a história para falar. Mas o que acontece? A gente não precisa ganhar do Atlético para ganhar brasileiro, porque nesses anos todos o Atlético ganha um brasileiro e o Cruzeiro ganha 2 brasileiros. Agora, Bebel, só para finalizar aqui,
Continua fazendo recorte da história. Quem mais venceu no Mineirão foi o Cruzeiro. E ó... Lauro Lopes, Vitor Moreira, Reinaldo e José Geraldo da Silva fizeram uma mega cobertura desse clássico que não teve vitorioso nem derrotado e não teve gol também não. Vamos ver como é que foi o entorno desse clássico. Um jogo pegado. Segura daqui, empurra dali. Pois é, não faltou disposição no clássico. Nem finalizações. E nesse caso, principalmente a favor do Cruzeiro. Foram 21 oportunidades do time celeste contra 7 do Atlético. Acho que mereceu, mas assim, o time tá jogando bem. Acho que é a primeira partida que o Atlético sentou lá atrás, como a gente fala, né? Sentou no resultado. Acho que a primeira partida do Cruzeiro tem a dificuldade do time não ir pra frente, entendeu? Do time adversário não atacar. Não, jogou de bola, jogão, o Cruzeiro atacou bem, defendeu muito bem, o Atlético também defendeu muito bem. Nós já sabíamos que o Atlético ia defender, ia vir segurando o jogo, defendendo. Jogão de bola. Com certeza eu acho que o Cruzeiro vai melhorar muito, bastante desempenho. Lógico, a torcida hoje esperava o resultado, né? 1-0, o que seja, mas espero que nos próximos jogos aí o Cruzeiro venha a crescer muito ainda nos resultados. Com torcida única e o Mineirão todo azul, o cruzeirense pediu, empurrou o time em busca da vitória. Mas ela não veio. Apostando mais no contra-ataque, o Atlético segurou o Cruzeiro na partida. A melhor chance da equipe celeste saiu dos pés de Lucas Silva. Ele chutou, a bola desviou e acertou o travessão de Everson. Vidalba, de cabeça, também passou perto. O Galo assustou principalmente com Rony no primeiro tempo, com o Júnior Santos já na etapa final. Susto também com Guilherme Arana. Voltando de lesão, o lateral jogou apenas 18 minutos antes de pedir substituição. No fim das contas, 0 para o Atlético. Nada também para o Cruzeiro. Cara, talvez faltou ali a gente ter um capricho a mais no último passe. Talvez é um clássico, assim como em todo lugar, é um jogo mais tenso, é um jogo à parte, é um campeonato à parte. Mas feliz pelo nosso crescimento, é um início de ano muito turbulento, onde se gerou dúvida e muito do lado de fora para dentro, mas aqui dentro a gente nunca teve dúvida no nosso trabalho. Conseguimos consertar a rota e performar da forma que estamos performando. Acho que pelas circunstâncias do jogo, pelo que virou, acho que é um resultado positivo sim. A gente conseguiu um ponto fora de casa. Não foi o que a gente queria, a gente veio para jogar, para impor nosso jogo, só que infelizmente não deu. Eles foram os superiores, mas não ganhamos, mas não perdemos. Pelo lado do Cruzeiro, o resultado garante a equipe como a melhor mandante da competição, ao lado do Ceará. E ainda amplia a sequência invicta na temporada. Esse foi o 7º jogo consecutivo sem perder em 2025, Lauro. Vitor, falando em invencibilidade, o jogo marcou o 6º clássico seguido do Atlético, sem derrotas aqui no Mineirão. Agora são 4 vitórias, 2 empates nesse retrospecto recente. Todo mundo entendeu que tem que ter compromisso nesse time. Compromisso, atitude e intensidade. São as 3 coisas que a gente pede. E é o que nos identifica como time. E o que tem essa sequência boa no futebol brasileiro. Com certeza hoje a gente jogou para vencer, jogou para conseguir os 3 pontos. Eu fico feliz e obrigado à nossa torcida pela festa maravilhosa que fez. Eles mereciam muito esses 3 pontos, mereciam muito essa vitória, mas acho mais importante que eles se identificam com o nosso time e isso para mim me deixa muito feliz. Bom, vamos lá, Bel. Eu realmente esperava mais do Atlético com a bola nos pés, pelos nomes que citei: Lianco, Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco. Rony, Hulk, Arana. O Atlético não conseguia, e a jogada principal do Atlético era devolver a bola para o Everson o tempo todo, ou para o Lianco ou para o Alonso para um chutão.
Nesse lance aí, pode complementar, Rafael, que daqui a pouco eu falo. Eu já falei sobre a lesão do Arana, sobre o que eu imagino que o Atlético tenha se precipitado, seja em reforçar o elenco. Mas os caras não estão voltando antes de estarem prontos, não. Porque tem muito jogador do Atlético entrou na mente do cara, contundindo e voltando e machucando de novo. Agora, sobre o Cruzeiro teve dificuldade no início do jogo de encaixar essa principal jogada do Jardim, que é sempre recuperar a bola e optar pelas jogadas em velocidade. E talvez por isso não deu aquela incendiada no jogo que era necessária no início do jogo, que é sempre a principal estratégia do Cruzeiro. Mas que a gente percebeu, sempre atacar a bola nos espaços vazios para ter alguém combatendo e ter sempre essa linha alta na marcação. O Atlético, a única coisa que optou realmente foi isso aí, ó, optar pelo jogo mais viril, jogo mais forte, mas teve muita dificuldade no tete-a-tete de qualidade. Essa é a bola de muito perigo, bola na trave, mas a grande defesa do primeiro tempo foi do Cássio na finalização do Rony. Eu acho que os dois times não conseguiram converter em finalizações, foi um jogo muito truncado. No meio, preciso destacar aqui, no time, antes das substituições, Lianco. Preciso destacar o Patrick depois que entrou também, mas o Rubens é um cara com muita luta. Essa é a jogada. Esse é o lance que eu falei. O Cruzeiro não tem como destacar um jogador apenas. Posso destacar o Fagner pela força que teve ali na entrega ali, o Lucas Silva e o Romero que fazem sempre partidas impecáveis. Aquilo que eu disse, o Cruzeiro teve muita qualidade, o Atlético sempre optando por parar o jogo nas faltas. Mas aquele negócio, o interessante do Cruzeiro é o jogo coletivo. O Jardim conseguiu fazer uma equipe inteira ter um jogo coletivo interessante e principalmente todas as vezes que ele troca alguma peça, até acho também que ele demorou a substituir um pouco, mas não vou colocar na conta dele o empate ontem, não. Eu acho que toda vez que ele troca uma peça, ele não vê o time dele cair de qualidade. A gente está vendo aí que o Everson, de um modo geral, não trabalhou pelo volume de jogo que o Cruzeiro teve de propor a partida, não conseguiu converter em grandes finalizações para o jogo com o Everson. O lance mais polêmico do jogo foi esse lance aí, em que o Fabrício Bruno reclama, né, de um agarrão do Lianco, e eu concordo que aconteceu mesmo, porque o Fabrício Bruno, ele tá indo pra jogada e ele é interrompido pelo Lianco. Você vê que ele realmente para aquele momento ali. E não aconteceu muito isso porque o Everson foi o principal responsável pela cera do jogo de ontem, talvez até porque a proposta do Cuca também é o seguinte: o time do Cruzeiro tem mais qualidade. Não vou sair daqui com uma derrota, e acabou realmente vendo seu time ser acuado pela proposta de jogo do Leonardo Jardim. Eu não vou mentir, quando o Vitor Hugo entra pelo lado esquerdo da zaga, eu temia um pouco, mas ele passou mais segurança que o Alonso, que tem sido muito instável. E aí o que eu falei, ó, com o Scarpa sumido no jogo,